Essa terça-feira marca o início, nessa semana, das competições da UEFA. Nessa terça nós temos Liga dos Campeões e o principal confronto talvez seja esse imbróglio do grupo F, o Dortmund com o Newcastle. Também temos nesse mesmo grupo o jogo do Milan com o PSG. Essa quarta rodada da Champions, ela é um espelho da terceira rodada, porém os jogos invertem o mando, né? Então o Dortmund, que conseguiu uma grandíssima vitória na Inglaterra, agora enfrenta o Newcastle na Alemanha. O Milan, que perdeu para o PSG na França, precisa vencer o PSG na Itália. O City joga com o Young Boys, o Estrela Vermelha recebe o Leipzig, o Shakhtar Donetsk recebe o Barcelona, o Atlético de Madrid agora recebe o Celtic na Espanha e a Lazio enfrenta o Feyenoord na Itália. Além disso, a gente tem o Porto enfrentando o Antuérpia. A maioria desses jogos a gente vai comentar um pouco mais a fundo e também tem Série B, onde o Criciúma enfrenta o ABC, praticamente rebaixado, e o CRB enfrenta o Chapecoense, extremamente ameaçado de rebaixamento. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 7 de novembro. Começamos às 14h45, horário do Brasil, no jogo do Dortmund com o Newcastle, nesse imbróglio que a gente comentou do grupo F. Nesse momento o PSG tem 6 pontos, o Dortmund tem 4, o Newcastle tem 4 e o Milan tem 2 pontos. O PSG nesse momento lidera o grupo, mas é uma liderança que pode ser provisória. Nessa quarta rodada nós temos, como eu comentei no início, o espelhamento da terceira rodada com troca de mando. O Dortmund, desde que venceu a equipe do Newcastle na Inglaterra, e foi uma vitória importante, mas difícil, porque o Newcastle colocou várias bolas na trave, o Dortmund empatou fora de casa com o Frankfurt, venceu o Hoffenheim na DFB Pokal por 1-0 e tomou um cacete do seu pai, né, o Bayern de Munique. A gente já tinha comentado sobre essa paternidade do Bayern sobre o Dortmund e as coisas não mudaram por lá. O Bayern de Munique, ele não tomou conhecimento e fez o Dortmund pagar o pato pela eliminação do Bayern na Copa da Alemanha. Já o Newcastle teve um empate com o Wolverhampton, venceu o United na Copa e venceu o Arsenal agora na Premier League. Agora, se eu não me engano, o Newcastle já subiu bastante de posição na Premier League. E perceba que, enquanto o Dortmund venceu um jogo até importante na Pokal, mas empatou e tomou uma goleada em casa, o Newcastle se manteve com invencibilidade, né? Não perdeu, empatou contra o Wolves fora de casa, mas enfrentou dois grandes adversários, um na Copa e um na Premier League, e conseguiu vencer os dois. Então, na minha opinião, o mercado ele tem uma grande razão aqui em colocar esse jogo como um jogo bem parelho, em não dar um grande favoritismo para o Dortmund, porque o momento do Dortmund não é tão bom. O Dortmund vem de vitória sim contra o Newcastle na Champions, mas não fez um bom jogo em casa contra o Milan. Sinceramente, não fez um bom jogo fora de casa contra o PSG, fez um jogo horroroso contra o Bayern de Munique, não fez um bom jogo, na minha humilde opinião, contra o Hoffenheim, poderia ter apresentado um pouco mais, né? E acabou tomando um empate também com o Frankfurt. Acabou, né? Na verdade, ele conseguiu um empate. O Frankfurt esteve quase sempre na frente do placar. Então é sim um jogo muito difícil, mas a necessidade é do Newcastle. Por mais que no momento, mesmo se tratando ali de 3 jogos apenas de diferença, né, o Dortmund chegue para esse jogo um pouco mais pressionado, a necessidade do Newcastle em relação à classificação é muito maior. Hoje o Newcastle precisa da vitória. Sair da Alemanha sem uma vitória ou com apenas um ponto acaba sendo um resultado ruim por conta do confronto direto, né? O Dortmund tem uma vitória sobre o Newcastle nessa questão do confronto direto. Daria para a gente utilizar um pouco do PDF de apoio, até porque o enfrentamento do Newcastle fora de casa é um enfrentamento forte também. O Newcastle não tem tido bons resultados como visitante. O último jogo como visitante, ele até venceu o United na Copa e na Premier League empatou com a equipe do Wolverhampton, mas não vem tendo tão bons resultados assim na Premier League fora de casa. Foram 13 gols marcados e 8 gols sofridos. Perceba a quantidade de gols sofridos do Newcastle, que tem um bom ataque, mas tem uma quantidade de gols sofridos muito grande. Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o nível de enfrentamento do Borussia Dortmund, em casa principalmente, tirando o jogo contra o Bayern de Munique, não foram assim de grandes desafios, não em relação ao Newcastle, que pega times da Premier League que são bem fortes, tá? Então eu vou tomar um pouco de cuidado na hora de usar essa questão da estatística. O Dortmund não costuma fazer bons primeiros tempos, mesmo jogando contra equipes na maioria das vezes mais acessíveis da Alemanha. Isso conta bastante se você vem para trabalhar alguma coisa para correção de preço, é bom tomar um pouco de cuidado com o Dortmund. O Newcastle também, por mais que ele tenha mais vitória, ele tem um número de derrotas muito grande na primeira etapa. No segundo tempo a gente tem uma melhora das duas equipes, principalmente do Dortmund.
né? Que consegue ter pelo menos um número de vitórias um pouco mais acentuado. Se você é um trader por aqui, é um jogo para você não criar viés, não criar expectativa prévia, e não vai ser eu que vou fazer isso com você, que vou colocar caraminhola na tua cabeça. Tá? Eu sei que o Dortmund talvez venha de 3 jogos após esse confronto com o Newcastle bem ruins, né? Vou até citar ali o confronto com o Hoffenheim, que foi uma vitória, mas não foi um bom jogo. Talvez tenha sido um jogo ruim do Hoffenheim, não necessariamente um jogo bom do Dortmund. Vou citar também a goleada sofrida contra o Bayern de Munique, que pesa. Isso vai causar no Dortmund um pouco de necessidade de mostrar para sua torcida uma pequena recuperação, né? E tem o Newcastle, que vem melhorando na Premier League, que já alcança resultados e posições melhores na Premier League, mas que precisa também de uma melhora no posicionamento nesse grupo da Liga dos Campeões. O Newcastle talvez tenha entrado ali por estar tanto tempo longe da Champions League como um time sem tanta experiência, mas depois daquela vitória contra o PSG e daquele bom resultado contra o Milan fora de casa, o Newcastle ganhou a confiança do mercado. E nesse jogo contra o Dortmund que ele perdeu na Inglaterra, ele não jogou mal. Ele não jogou mal. Então eu acho que também vem com bastante sede ao pote. Por isso que é um jogo difícil para a gente poder mensurar. Mas é um jogo para se trabalhar se você é um trader correção de preço. Afinal de contas, nós temos cotações extremamente parelhas e à medida que uma equipe consegue pegar no jogo, a equipe que estiver mal em campo, ela vai ter a sua cotação corrigida e obviamente a equipe que estiver melhor, a cotação vai descer. Se você não sabe do que eu estou falando, se você não faz ideia do que faz um trader esportivo, eu vou deixar um curso gratuito aqui embaixo para você, que vai do iniciante até o avançado, tá bom? E também o bônus de R$200 da minha parceira Betfair, que é a maior bolsa esportiva do mundo, para você aplicar esse conhecimento adquirido nesse curso, tá bom? Se você é um punter por aqui, se você pretende fazer alguma coisa pré-jogo, primeiro, muito cuidado. Eu sinceramente, não te aconselho fazer algo pré-jogo, porque temos pouco embasamento. A questão necessidade, ela está presente dos dois lados. Seja pelo Dortmund, que tomou um cacete do seu arquirrival, não é o seu maior rival, mas o seu arquirrival na competição. Seja pelo Newcastle, pela necessidade de recuperação e talvez até de alcançar a liderança desse grupo dependendo do resultado do PSG contra o Milan. Então, sinceramente, pré-jogo eu não te indico nada. No mercado de resultados a gente até tem boas cotações, mas a gente não tem tanto embasamento. E no mercado de gols, que é o que eu mais gosto aqui, que é um cenário de 2 gols, que não aconteceu no primeiro jogo, né? Assim como no primeiro jogo eu também vim com essa expectativa de pelo menos 2 gols, e não aconteceu por detalhe. Teve bola na trave, mas não aconteceu. Mas ainda assim, eu prefiro pensar num cenário de gols do que um cenário de resultados e eu prefiro te aconselhar esperar uma valorização. Ao invés de você pular para o 2,5 para ter uma cotação um pouco melhor, eu prefiro esperar o 2,5 e esperar uma valorização. Então buscar esse resultado talvez no segundo tempo, ou quem sabe o jogo já estando 1-0 para algumas das equipes, a outra equipe se expondo em busca de recuperação, podemos utilizar esse over 1,5 como um over limite, né? Se eu estou falando grego para você, não esquece de fazer o meu curso, que aí você vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Então vem com esse cenário de over 1,5 gols. Se o Dortmund conseguir demonstrar um futebol agressivo, como foi nesse jogo contra o Newcastle na Inglaterra, a gente pode até ter uma situação de ambas marcam por aqui, mas eu prefiro olhar para o mercado de over 1,5 gols. Também às 2h45, o Shakhtar Donetsk recebe o Barcelona. Aqui no grupo H nós já temos praticamente um encaminhamento, a não ser que algo muito diferente aconteça. O Barcelona tem 9 pontos, o Porto tem 6 e o Shakhtar tem 3. Então o Shakhtar teria que vencer o Barcelona, torcer para que o Porto não pontue ou se pontuar contra o Antuérpia, que seja uma pontuação mínima de empate, e aí que ele consiga depois num confronto direto contra o Porto e também num outro confronto contra o Antuérpia, tirar os pontos de diferença e ultrapassar o Porto. Porém, se o Porto vence o Antuérpia, fica numa situação muito complicada, até porque além de pensar no Porto jogando no Dragão contra o Antuérpia, o Shakhtar teria que vencer o Barcelona como mandante. Então é uma situação que não é impossível, mas é uma situação mais difícil. Para quem acompanhou o jogo de ida, e esse de novo é um jogo espelhado, para quem acompanhou o jogo como o Barcelona mandante no Estádio Olímpico, viu que o Barcelona, ofensivamente falando, mesmo sem o Lewandowski lesionado, inclusive, me parece que o ataque ainda é nessa terça-feira com o Ferran Torres, tá? Não está 100% confirmado, mas o Lewandowski ainda está retornando de uma lesão. O ataque do Barcelona mostrou muito mais produtividade do que o do Shakhtar. Porém, não dá para descartar, e vocês perceberam isso no jogo do Barcelona contra a Real Sociedad agora, perceberam no jogo contra o Real Madrid, onde o Barcelona tomou uma virada, que o Barcelona ainda é uma equipe que cede muita oportunidade. E quem assistiu o jogo espelhado, né, do Barcelona com o Donetsk na casa do Barça, percebeu que quando o Barcelona tirou o pé, o Donetsk poderia ter empatado o jogo no segundo tempo. Não aconteceu porque o Ter Stegen é um excelente goleiro e porque, obviamente, o Donetsk deu
muito mole, né? Então, oportunidade para que o Shakhtar empatasse o jogo, o Barcelona cedeu. Nesse jogo aqui nós temos um Barcelona com 9 pontos, tranquilo. Dificilmente o Barcelona não será o primeiro do grupo, porque ainda tem um confronto agora com o Shakhtar e o confronto contra a Antuérpia na Bélgica. Dificilmente o Barcelona não será o primeiro do grupo. E nós temos um Shakhtar com uma necessidade acima da média. Então, provavelmente teremos um Shakhtar mais agressivo na marcação, mais agressivo e mais afoito na parte ofensiva, e um Barcelona podendo utilizar do contra-ataque e podendo utilizar do jogo em velocidade, né, na transição ofensiva. Não necessariamente tendo que propor o jogo. E isso é um fator muito importante, porque quando a gente olha para aquela cotação ali de 1,25, se você é um trader, você precisa que o Barcelona tenha domínio, que o Barcelona proponha o jogo no campo ofensivo e que o Shakhtar tenha muita dificuldade de sair jogando. Esse é o cenário que você precisa se você quiser explorar, estar a favor do Barcelona. Porém, o cenário do contexto, e é muito importante a gente ter uma noção de contexto, é de um Shakhtar com uma necessidade acima da média, é de o Barcelona sem tanta necessidade de ter que engolir o Shakhtar, ele pode jogar no erro do Shakhtar, e é o que provavelmente vai acontecer. Então, essa expectativa de um Barcelona dominando o jogo no campo ofensivo, com muita posse de bola, ela pode não acontecer o tempo todo. Isso pode fazer com que a cotação do Barça ela corrija. Então, para você que é um trader, muita cautela. Talvez não seja um jogo para você trabalhar a favor do Barcelona. E para você que é um punter, mais cautela ainda, porque o Shakhtar já demonstrou que pode marcar contra o Barcelona e fez isso no jogo de ida. Ele já demonstrou que o Barcelona oferece oportunidade e a gente viu isso no primeiro jogo. Então, essa cotação do Barcelona aí, ela tem grandes possibilidades de correção. Se ela pode corrigir, seja pelo fato do Barcelona não estar jogando bem ou pelo fato do Shakhtar abrir o placar, você bota a cabeça para raciocinar, pode pegar uma cotação do Barcelona talvez um pouco mais alta ou até escolher ficar de fora do mercado, porque não fazer nada também é trabalhar. Lembra disso, tá? Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Então, voltando, recapitulando. Se você é um trader, Barcelona dominando o jogo no campo ofensivo, não dando espaço para o Shakhtar jogar, é um bom jogo para trabalhar a favor do Barcelona. Não acredito muito nesse cenário, mas é um cenário que eu tenho que considerar aqui com vocês, tá? Não é um cenário que eu acredito tanto. Inclusive, vou me manter de fora desse jogo, porque eu acredito pouquíssimo nesse cenário. Mas se ele acontecer, é uma possibilidade. Se você é um punter, se você vai fazer sua entrada pré-jogo, primeiro, eu não te aconselho fazê-lo. Essa aqui é a minha opinião, que às vezes ninguém pede, mas eu gosto de comentar. Como é uma cotação muito esmagada, eu não te aconselho trabalhar a favor do Barça. Ah, Theo, mas eu posso fazer uma múltipla, uma dupla, um bingo? Pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, desde que você tenha a noção de que isso daí é uma decisão de pessoas que tratam essa nossa área aqui como algo recreativo. Se é o seu caso, não tem problema nenhum. Quem nunca fez uma múltipla em Champions League que atira a primeira pedra, desde que você tenha certeza que você está fazendo isso de maneira recreativa, né? Se você quer tomar atitudes mais profissionais, mesmo que você não queira ser um profissional, mas você quer tomar uma atitude mais profissional, o melhor dos mundos é não fazer nada antes do jogo começar. E já que você tem a capacidade da cotação do Barcelona valorizar, já que nós temos um Shakhtar extremamente necessitado e provavelmente vindo com um futebol mais agressivo, você pode escolher trabalhar num cenário onde o Barcelona tem a cotação mais alta. Ou seja, o Barcelona saiu atrás do placar, dá para pensar numa dupla chance para você ganhar dinheiro também com o empate do Barça. O Barcelona segurou o Shakhtar, mas também não conseguiu marcar um gol no primeiro tempo. Agora o Barcelona está jogando no erro do Shakhtar no contra-ataque no segundo tempo. Dá para tentar buscar uma cotação mais alta, né? Mas não trabalharia com essa cotação de 25. Ah, Theo, mas aí o jogo começou, o Barcelona fez o gol, depois fez o segundo, terceiro, quarto, quinto, goleou o Shakhtar de 7-0, você falou que o Barcelona ia ter dificuldade. Não falei que o Barcelona ia ter dificuldade de ganhar. Falei que a necessidade do Shakhtar é maior. E essa necessidade vai fazer com que o Shakhtar se posicione no campo de maneira mais agressiva e, obviamente, qualquer movimento de xadrez, e eu sempre gosto de falar disso, você oferece um outro movimento para o adversário. Se você avança em campo, o Barcelona vai ter espaço para te contra-atacar. Se a decisão do Shakhtar é jogar de maneira agressiva, ele vai ter que considerar os ataques do Barcelona, ele vai ter que saber lidar com isso, tá? Agora, uma cotação de 1,25 de um líder de grupo que não precisa teoricamente da vitória para se classificar, é de bom tom vencer, óbvio, mas que não precisa jogar tão agressivo assim, a gente pode ter sim a cotação do Barcelona corrigindo. E se ela pode ficar um pouco mais alta, não faz sentido a gente se expor numa cotação tão esmagada. Lembrando, o Barcelona veio de um jogo contra o Real Sociedad, onde ele venceu no final
e não jogou muito. O Barcelona, na minha opinião, jogou bem menos que o Real Sociedad. Se tivesse um merecedor naquele jogo, a Real Sociedad pelo menos poderia ter saído com um empate. Enfim, tá? Se fosse para trabalhar alguma coisa por aqui, gosto de pensar no cenário de 2,5 gols, não com essa cotação, jamais com essa cotação. No mínimo, próximo de 2, para ter uma relação de 1-1. E, de novo, acho que a gente pode ter uma situação de ambas marcam, tá? De novo, eu acredito num Shakhtar Donetsk também podendo marcar contra o Barcelona. Ok? Também dá para esperar uma cotação um pouco mais valorizada. Último jogo entre eles, não esqueçam, 2-1 para o Barcelona, com grandes possibilidades sim do Barcelona marcar o terceiro e o quarto, mas também de ter tomado o 2-2. Às 5 horas, voltando para o grupo F, o Milan enfrenta o PSG. A situação do Milan é bem complexa, porque o Milan tem 2 pontos apenas. Tem um embate, vamos dizer assim, direto com o PSG, que venceu o próprio Milan na França por 3-0. E em caso de não vitória por aqui, é muito difícil imaginar o Milan se classificando. O Milan ainda enfrenta o Newcastle na Inglaterra e o Dortmund na Itália. Vamos fazer um cenário aqui de expectativas, tá? Supondo que nesse jogo o Milan não vença o PSG, supondo que ele empate, ele iria a 3 pontos. Se o Dortmund e o Newcastle terminarem empatados, não é um resultado ruim para o Milan, né? E é de se imaginar que Newcastle e Dortmund possam empatar. No jogo de ida eles quase terminaram ali 1-1. Então, supondo que empate, as duas equipes ficariam com 5 pontos. O Milan teria então um confronto direto contra a equipe do Dortmund na Itália, podendo chegar, em caso de vitória, a 6 pontos, e aí ultrapassando o Dortmund, e depois teria um confronto definitivo e direto contra o Newcastle na Inglaterra. Nesse último jogo contra o Newcastle, pode ser que o Newcastle tenha vencido o PSG na França, tendo chegado lá com 5 e podendo sair com 8, né? Então, seria possível para o Milan, então, em caso de vitória no último jogo, se classificar, já que o Newcastle com 8, o Milan chegaria com 9 pontos, né, em caso de vitória. Então, ainda assim, é possível que o Milan se classifique. Mas perceba que eu estou fazendo um cenário hipotético, porque se o Milan perde do PSG e se mantém com 2 pontos, e o Dortmund ou o Newcastle vence, e exista um vencedor entre Dortmund e Newcastle, a situação fica muito complexa, porque aí o Milan pegaria o Dortmund talvez com 7 pontos, o Milan teria 2, e aí talvez no final o Milan não conseguiria se classificar. Então, tudo passa por esse resultado contra o PSG. Um empate não é um resultado de eliminação, desde que não exista um vencedor no confronto lá na Alemanha entre Dortmund e Newcastle, né? Se houver um vencedor, a situação do Milan fica muito complexa. Para não depender dos outros, o Milan tem que vencer o PSG. Vencendo o PSG, o Milan iria a 5 pontos, e aí se colocaria novamente, porque ele tem 2 confrontos diretos depois, como um postulante à classificação. E desde que enfrentou o Paris Saint-Germain nesse jogo espelhado, onde perdeu por 3-0, o Milan chegou a abrir 2-0 contra o Napoli, tomou um empate, e o Milan permitiu que a Udinese, em sua casa, na casa do Milan, tivesse a primeira vitória da competição. Depois de 11 rodadas, se eu não me engano, a Udinese conseguiu vencer o primeiro jogo da competição. O Milan era extremamente favorito contra a Udinese e conseguiu perder esse jogo. Então o Milan não vem numa boa fase, são 4 jogos sem vencer, uma derrota para a Juventus. O Milan acabou poupando alguns jogadores pensando no PSG e não deu certo, perdeu para a Juventus e para o PSG. Uma quase vitória contra o Napoli. Chegou a abraçar os 3 pontos, mas acabou perdendo, porque o Napoli empatou o jogo, então só ficou com 1. E uma derrota para a Udinese, que mesmo sendo um placar de 1-0, foi uma derrota vergonhosa, né? Foi um vexame. Dentro de casa, o Milan que disputa o campeonato, a liderança do campeonato, perder para a equipe da Udinese. O PSG, por mais que tenha um nível de enfrentamento diferente, vem numa fase muito boa. São 5 vitórias seguidas contra o Rennes, Strasbourg, o próprio Milan, 3-2 contra o Brest e 3-0 contra o Montpellier. E se eu não me engano, o PSG já assumiu a liderança isolada do francês. Então não é um time tão badalado, né? Saíram as estrelas, saiu o Messi, saiu o Neymar, mas o PSG tem jogado bem. E o Mbappé tem sido realmente o principal jogador da equipe, na minha opinião. Então se o objetivo do Milan passa pela vitória contra o PSG, se o Milan tem uma extrema necessidade aqui, ele vai enfrentar um time que hoje está numa fase melhor, tem menos pressão e que pode contra-atacar o Milan de uma maneira muito perigosa, né? Se a gente utilizar aqui o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Milan não é, assim, um excelente mandante, pelo menos na Série A italiana. Foi o primeiro a marcar em 60% dos jogos, porém o PSG foi o primeiro a marcar em 80% das partidas que jogou fora de casa. É uma equipe que sofre gol com frequência, mas é uma equipe que também marca muitos gols, tem uma média de mais do que 2 gols marcados por jogo. O primeiro tempo do Milan é bom, mas do PSG também é muito bom. As duas equipes sofrem pouco e não tem derrotas, mas o PSG tem mais vitórias. Já no segundo tempo, o PSG tem uma queda de aproveitamento, aumenta-se o número de gols tomados, né, sofridos. E o Milan, por mais que continue
tendo um número de vitórias ainda igual ao do primeiro tempo, cresce muito o número de derrotas. Então, o segundo tempo não é uma marca registrada tão boa das duas equipes. Se você é um trader por aqui, a expectativa é de um Milan com mais necessidade. Então, é provável que o Milan tente ter a bola no campo ofensivo, empurrando o PSG para trás. Quais são os riscos em relação a isso? O PSG tem jogadores velozes, principalmente o Mbappé. Então o Milan jogar com linha alta vai fornecer ao PSG um jogo de contra-ataque. Se você perceber o Milan tentando jogar com essa linha alta, muita cautela na hora de se posicionar. O PSG ele pode explorar essa linha alta para contra-atacar e pode, como eu gosto de falar por aqui, te pegar de calça curta, tá? Se for um jogo um pouco mais truncado, sem o Milan expor tanto as suas linhas, aí talvez não seja um bom jogo para correção, porque a troca de superioridade vai ser mais frequente, tá bom? Se você é um punter, na minha opinião, você pode até ter algum valor nesse dupla chance do Milan. A cotação tá alta da vitória do Milan, então você pode até ter algum valor, porque o PSG, o empate não é um resultado ruim. O PSG ainda pega o Dortmund e o Newcastle, e pega o Newcastle na última rodada em casa. Então não é um resultado ruim. Porém, o risco do Milan jogar em linha alta vai fornecer ao PSG essa chance de contra-ataque. E se o PSG estiver na frente do placar, vai ser muito difícil para o Milan buscar recuperação, porque o Milan vai ter que se expor ainda mais. E aí o PSG pode contra-atacar ainda mais. Por isso que esse dupla chance do Milan, ele não me causa assim tanta confiança. É um caminho, mas eu não faria, tá? Eu gosto de pensar aqui no cenário de 2 gols. O primeiro jogo, eu pensei num cenário, jogo espelhado, né? Eu pensei no cenário de 2 gols, também aconteceu. Eu acho que vale a pena ficar de olho nesse cenário, não com essa cotação, de preferência com uma cotação mais alta, mais próximo de 2, pra gente ter uma relação boa de 1-1. Mas como o empate é um resultado muito ruim pro Milan, o Milan vai se expor. E caso o PSG saia na frente, o Milan vai se expor ainda mais. O que pode prejudicar esse over 1,5 seria o Milan na frente do placar, porque o Milan pode optar talvez por segurar, por não contra-atacar tanto, mas é aquela coisa, se o Milan fizer o gol e recuar demais, pode ser que o PSG também encontre espaço para marcar o seu gol. Se você conseguiu buscar o over 1,5 com uma cotação mais alta num jogo 0-0, você viu oportunidade no segundo tempo, ótimo, sem problema nenhum. Se foi uma cotação próximo de 2 e o jogo está aberto, é, na minha opinião, uma boa entrada. Agora, se você esperou para entrar no over 1,5 com uma cotação mais alta, alguém marcou um gol cedo, e esse alguém foi o Milan, e você percebeu que o Milan optou por segurar lá atrás sem contra-atacar, e o jogo é de um time só o PSG buscando o gol, eu ficaria de fora. Eu não entraria nessa situação de over-limite no caso, porque já estaria 1-0. O over 1,5 se tornaria o over-limite, mas eu não me posicionaria porque não teríamos contra-ataque. Agora, se você não se posicionou, o PSG marcou o primeiro gol, e aí você tá vendo o Milan vindo pra cima e o over 1,5 ficou com uma odd boa, e você tem o PSG contra-atacando, aí sim, aí é um bom cenário para trabalhar esse cenário de 2 gols. Às 5 horas pelo grupo G, o Estrela Vermelha enfrenta o Leipzig. Aqui a situação é praticamente resolvida em relação à classificação. O Leipzig tem 6 pontos, o Estrela tem apenas 1. A chance de classificação do Estrela passaria por uma vitória contra o Leipzig para chegar a 4 pontos, depois uma vitória contra o Young Boys para chegar a 7 pontos e depois uma vitória contra o City em casa para chegar a 10 pontos. Teria que ser uma campanha assim absurda do Estrela, não é impossível, eu sempre falo para vocês que no futebol são situações improváveis, mas é muito difícil de acontecer, até porque o Leipzig tem um confronto contra o Young Boys na Alemanha e ele venceu o Young Boys na Suíça. E em caso de vitória em casa contra o Young Boys, o Leipzig chegaria já a 9 pontos. E aí colocaria uma pressão muito grande e praticamente se classificaria, né? É um grupo para o City passar em primeiro e para o Leipzig passar em segundo, na minha opinião, a não ser que o Leipzig no confronto da volta contra o City na Inglaterra tenha ali um dia daqueles, né? Mas vamos falar desse jogo em específico, que tem a sua própria história. O Leipzig tem uma cotação de 1,53. Por que o mercado ele está considerando que o Leipzig ele pode ali ter uma dificuldade maior? Porque no jogo espelhado, o jogo na Alemanha, nós tivemos um 3-1 e o Leipzig teve chance de tomar um empate. Assim como do jogo do Shakhtar Donetsk contra o Barcelona, o Estrela esteve com 2-1 no placar e também teve chance de empatar. Mas aí o Leipzig no final acabou fazendo o seu gol. Teve incompetência do Leipzig por não ter marcado antes? Teve muito gol perdido, como na maioria das vezes um time muito favorito em relação ao outro. Tem. Assim como o City naquele jogo contra o Young Boys, onde ele tomou o empate, né, do time do Young Boys e depois foi buscar a recuperação. Então, assim, é uma situação comum. Mas o mercado está considerando que o Estrela, pelo seu ambiente, né, o ambiente do Estrela Vermelha é um ambiente muito hostil, né, com o poderio da torcida do Estrela sendo bem interessante, o mercado acredita que o Leipzig ele pode sofrer por aqui. Ele pode tomar gol, ele pode ter mais dificuldade, por isso essa cotação é um pouco mais alta, né? Se você é um trader, o Estrela Vermelha é que tem total necessidade por aqui. Porém, o que falta para o Estrela?
qualidade. Quando você não tem qualidade, você tem que compensar de alguma outra forma. Na maioria das vezes é com a parte física, com a marcação. Enquanto estiver 0-0, é muito provável que o Estrela tente fazer um jogo perfeito, porque se o Estrela quiser ter chance de classificação, ele precisa vencer o jogo. E não interessa se vai ser de goleada, se vai ser por 1-0, né? Agora, se acontecer do Estrela estar atrás do placar, aí a situação fica completamente diferente. Aí o Estrela vai ter que abandonar um pouco da parte física de marcação e partir para cima. Então o melhor cenário para a gente trabalhar esse jogo, principalmente para gols, é o cenário de um Estrela Vermelha atrás do placar. Mas voltando para um cenário de empate. Para você trabalhar alguma coisa a favor do Leipzig, você precisa de um Estrela não tão agressivo em campo, né? Só que como a qualidade do Estrela ela é inferior à do Leipzig, e ele vai tentar compensar na marcação, a marcação-pressão do Estrela, se for uma marcação feita no campo ofensivo do Leipzig, ela pode atrapalhar bastante na saída de bola do Leipzig. E vai, obviamente, atrapalhar no seu plano de trabalhar a favor do Leipzig no primeiro tempo. Theo, mas aí, com o Estrela fazendo marcação alta, o Leipzig vai poder jogar em contra-ataque, não vai? Sim, mas aí você tem um risco, porque você vai estar trabalhando a favor de um time, que é o Leipzig, que vai estar jogando um contra-ataque, que vai estar jogando em bola longa, e que ele pode sair jogando em algum momento errado, na construção defensiva, o Estrela pode roubar uma bola e pode fazer um gol. O melhor momento para você estar a favor de uma equipe é quando ela está bem no geral, tanto na parte defensiva, na construção, quanto na parte ofensiva. Não adianta você pensar, vai ter um buraco nas costas da Estrela Vermelha, quando ele subir o Leipzig vai aproveitar. Tá bom, e se o Leipzig errar na saída de bola durante essa marcação-pressão? E se ele não conseguir lançar essa bola? Você está correndo um risco maior, entendeu? Por isso que o método para estar a favor do favorito, você gosta de ter tranquilidade, ninguém gosta de ter perigo o tempo todo, tá? Então muita cautela para trabalhar a favor do Leipzig se o Estrela Vermelha estiver aplicando essa marcação alta, tá? Se você é um Panther por aqui, dá para pensar nessa vitória do Leipzig? Dá. Eu te aconselho? Não. Com essa cotação, não. Eu te aconselho trabalhar com uma cotação mais elevada, tá? De preferência, uma cotação do Leipzig acima de 2. Se existe a possibilidade do Estrela fazer uma boa marcação, um bom jogo físico, dificultando essa cotação do Leipzig, e também existe a possibilidade, como aconteceu no jogo de ida na Alemanha, do Estrela marcar um gol, quer dizer que o Estrela pode fazer com que essa cotação do Leipzig corrija, suba, se altere, valorize, e aí você pode tentar buscar uma cotação maior. Eu gosto, assim como no jogo do Barcelona, de um cenário de gols. Gosto de pensar num cenário de 2,5 gols, principalmente se o Leipzig conseguir estar na frente do placar, e não duvido que a gente possa ter aqui de novo um ambas marcam sim. Gosto muito desse cenário do 2,5 e vou esperar uma cotação mais alta para poder trabalhar a favor dele. Agora, se o Estrela estiver na frente do placar, se o Estrela estiver na frente, eu vou verificar se o Estrela está contra-atacando ou se ele está só se defendendo, tá? Existe uma diferença nisso. Se eu tenho um Estrela só se defendendo, o over 2,5 talvez não me interesse tanto. Talvez eu, como um trader que tem outras metodologias, vou buscar talvez uma recuperação de resultado do Leipzig, com uma cotação mais alta e tudo mais. Aí eu vou para o mercado de resultado final de match odds. E agora, o Leipzig na frente do placar me interessa muito, esse cenário de gols, porque eu vou ter um Estrela que, se não vencer, se não se recuperar, vai ser eliminado, né? Porque o Leipzig chegando a 9 pontos, o City já tendo 9, o Estrela teoricamente estaria eliminado, né? E o City ainda joga com o Young Boys também nessa terça-feira. E aí o Estrela viria para cima igual um louco, não se preocupando com defesa, se preocupando somente em marcar, e o Leipzig pode aproveitar no contra-ataque, como fez com o Young Boys, né? Quem lembra do jogo do Leipzig contra o Young Boys na Suíça sabe que o Leipzig matou o jogo nessa saída do Young Boys para o jogo, tá bom? Às 17 horas também no grupo H, o grupo do Barcelona e da equipe do Shakhtar, o Porto enfrenta o Antuérpia no Dragão com uma cotação próxima de 1,40. Em uma bolsa esportiva você vai encontrar essa cotação ali a 1,45, talvez. O Porto é bem favorito. No jogo espelhado na Bélgica, o Porto chegou a sair atrás do placar. O Antuérpia abriu o placar por 1-0, mas o Porto acabou goleando a equipe do Antuérpia por 4-1, utilizando muito da necessidade, já que o Antuérpia não tinha vencido nenhum jogo até então e acabou não vencendo esse também. Mas o Antuérpia já havia perdido para o Barcelona, uma goleada, e também já havia perdido para o Shakhtar. A situação do Antuérpia é ainda mais difícil do que a gente comentou da situação do Shakhtar Donetsk, do que a gente comentou da situação do Estrela Vermelha, porque o Antuérpia não tem nenhum ponto. Então o Antuérpia teria que vencer o Barcelona na Bélgica, teria que vencer o Shakhtar no jogo da volta e teria que vencer esse jogo aí contra o Porto no Dragão. Uma situação bem difícil da gente imaginar possível, até porque o Porto ele vem de uma derrota para o Estoril no Campeonato Português que vai ferver um pouco mais esse caldeirão, né? Deixar o Porto ainda com mais ânsia, com mais vontade de vencer esse jogo, de fazer o Antuérpia pagar esse pato, né? Porque obviamente o Porto será cobrado por conta dessa derrota em casa, e tem todo o fator necessidade do Antuérpia envolvido, já que é uma equipe que, se não vencer esse jogo, está fora da competição.
praticamente, né? Então, nós temos uma expectativa de um Porto agressivo, mas temos que tomar cuidado também com essa agressividade do Antuérpia. Sempre que eu comento isso, que a gente tem uma necessidade dos dois lados e a gente tem uma diferença, uma discrepância técnica entre as duas equipes, por que eu sempre coloco a pauta de cautela em vigor aqui nessa conversa? Porque sim, eu sei que o Porto ele vai ter mais qualidade para sair jogando, ele pode ter uma facilidade para sair de uma zona de pressão e encontrar espaço para contra-ataque, que é o mesmo cenário que eu comentei de Barcelona e Shakhtar, ou até mesmo do Estrela Vermelha com o Leipzig. Porém, se a marcação-pressão, se a exposição do Antuérpia for muito grande, por mais que o Antuérpia dê espaço lá atrás, ele vai dificultar a saída de bola do Porto. E sim, sabemos que o Porto tem mais qualidade para sair dessa zona de pressão, mas se houver uma falha, você vai ter o Antuérpia saindo praticamente na cara do goleiro. É um risco que o Antuérpia está correndo, que ele escolhe correr, e é só o cenário que a gente está traçando. Pode ser que ele não opte por jogar desse jeito, mas precisando da vitória, talvez jogue, né? Então, se o Porto, mesmo muito favorito, enfrentar uma marcação-pressão desde o seu campo defensivo, não é uma posição muito interessante estar a favor do Porto naquele momento, por mais que o Porto possa jogar no contra-ataque. O melhor cenário seria trabalhar a favor de gols, porque eu posso ter um Porto errando a saída de bola e tomando um gol, mas eu também posso ter um Porto explorando essas bolas longas em velocidade ou saindo fácil da zona de pressão, encontrando espaço para contra-atacar, que é muito mais saudável do que estar a favor de uma equipe só, tá bom? Para estar a favor do Porto, se você é um trader, eu quero o quê? Porto com linha alta, Antuérpia recuado, o Antuérpia praticamente sem saída de bola, sem contra-ataque, o Porto ameaçando o tempo todo, é um cenário ideal. O mercado vai concordar, todo mundo, todos os traders vão estar olhando para a mesma situação, ninguém vai querer trabalhar contra o Porto, o mercado vai estabilizar e a gente vai conseguir explorar esse chamado back favorito. Esse é o cenário ideal. Agora, o cenário provável é o Antuérpia também querendo jogar. Eu não vou pro Dragão só para me defender. Eu quero me classificar, mesmo que seja difícil. É improvável, mas não é impossível. Então vamos para cima. E indo para cima, a gente passa a ter um jogo de trocação. E aquela exposição do Porto alta, sem deixar o Antuérpia contra-atacar, fica só nos nossos sonhos. Tá bom? É só um cenário. Então, se aquilo lá não acontecer, eu prefiro ficar de fora do mercado ou trabalhar no mercado de gols. Se você é um punter, se você vem para se posicionar pré-jogo, dá para pensar nessa vitória do Porto seca? Olha, se existe um risco do Antuérpia jogar mais agressivo, eu não te indico trabalhar a favor do Porto. Não nessa cotação. Se você perceber que o fôlego do Antuérpia, ele tá muito grande no primeiro tempo, mas ele começou, e o Porto não marcou, e ele começou a cansar no segundo, o Porto tá chegando com mais frequência, com mais perigo, aí vale a pena trabalhar a favor do Porto na segunda etapa, com uma cotação mais alta, mais valorizada, uma recompensa maior. Se o Antuérpia abrir o placar, também dá para pensar em alguma coisa no dupla chance, ou até mesmo numa virada do Porto. O Porto já fez isso na Bélgica, e vai encurralar a equipe do Antuérpia. Agora, sinceramente, eu prefiro olhar mais para o mercado de gols, porque, de novo, assim como Barcelona e Shakhtar, Estrela Vermelha e Leipzig, eu tenho uma necessidade extrema do Antuérpia, que vai se expor, e eu tenho aquele fator, alguém vai ter que pagar o pato por essa derrota contra o Estoril, que é o caso do Porto aqui, que provavelmente vai tentar fazer o Antuérpia pagar esse pato. Existe cobrança, né? Principalmente do lado da torcida, e o Porto tem que se classificar para não correr nenhum risco aqui, porque se o Shakhtar vence a equipe do Barcelona, que não é uma situação impossível, aí se o Porto não vencer pode ficar complicado, tá bom? Então eu gosto de pensar num cenário de 2,5 gols, de preferência com o Porto na frente do placar. Dá para pensar no cenário de apenas 2 gols? Dá. Se você puder esperar uma valorização dessa cotação, também dá, e até um cenário um pouco mais brando, né? Um pouco menos arriscado do que o over 2,5. Dá para pensar no ambas marcam sim? Olha, o Antuérpia marcou contra o Porto na Bélgica, e se ele vem com essa necessidade toda de exposição, pode ser que ele consiga encontrar por aqui também. Mas eu prefiro olhar para o mercado de gols. Over 1,5 e 2,5, na minha opinião, são os melhores cenários por aqui. Vamos agora aos nossos jogos complementares, os jogos extras. Se você ainda não deixou o like no vídeo, essa é a hora que você me ajuda, que ajuda esse canal a continuar crescendo. E também fica o convite para você, obviamente, se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente tem às 5 horas o City, que é grande favorito contra o Young Boys. Eu não trouxe esse jogo para a gente analisar de forma tão aprofundada, porque é uma cotação extremamente esmagada, onde você provavelmente vai tentar juntar isso aqui com 200 jogos para fazer bilhete, para fazer múltipla, e sinceramente eu prefiro nem comentar muito por aqui. Mas é um jogo que, se você quiser trabalhar de uma maneira um pouco mais profissional, não fazer nada no início, talvez buscar um handicap asiático do City para vencer por 2 ou 3 gols de diferença, pode ser interessante. Só não se esquece, jogo do City contra o Estrela Vermelha, o City não venceu o primeiro tempo, para você que já veio todo assanhado, vitória do City no HT,
Cuidado, tá? O City não venceu o primeiro tempo naquele jogo. Não quer dizer que não vai vencer nesse. E naquele jogo, o City não goleou. Foi 3-1. Não foi 4-1, 5-1, 6-1. Tá? Muito cuidado. Outro jogo com provável vitória do favorito é o Criciúma com o ABC. O ABC já está rebaixado, né? Com 21 pontos em 34 rodadas, faltando apenas 4 rodadas para terminar, o ABC só conseguiria somar mais 12 pontos. Iria a 33 em caso de vitória de todos os últimos jogos, e com 33 ele não consegue escapar. Então, por isso essa cotação do Criciúma é tão baixa. Eu não vou te indicar a vitória nessa cotação, eu prefiro, se for o caso, esperar uma dificuldade do Criciúma em abrir o placar e aí buscar talvez uma vitória no segundo tempo, tá? Mas é muito provável que o Criciúma vence esse jogo. O CRB já pode se complicar aqui contra a Chapecoense, porque a Chapecoense tem 33 pontos e não tá fora do baralho ainda. A Chapecoense ainda pode escapar do rebaixamento, a Chapecoense ainda tem 12 pontos em disputa, e o CRB ainda alimenta uma chance de classificação, mas já começa a ficar um pouco distante, porque o Sport tem 59 pontos, por mais que tenha um jogo a mais. Então o CRB teria que também ter uma escalada aí de só vitória nos últimos jogos, tá? Então, cuidado, às vezes pensando muito no cenário para frente, o CRB esquece de olhar para a Chapecoense. Mas o CRB é um bom mandante e a Chapecoense vai ter sim uma dificuldade. Só que eu acho que o favorito CRB aqui com essa cotação ele pode se complicar sim, senhor. Jogos para overgoals, já comentamos sobre esses 3 jogos. Jogos para correções de preço, também falamos sobre o Dortmund com o Newcastle e o Milan contra o PSG. Outro jogo que daria para incluir nessas correções de preço seria um jogo extra aqui da Lazio com o Feyenoord. Lembrando que na classificação a Lazio tem 4 pontos e o Feyenoord tem 6. Em caso de vitória, a Lazio ultrapassa o Feyenoord, né? E temos também o Atlético de Madrid enfrentando o Celtic. O Atlético de Madrid mais agressivo, já comentei isso com vocês, jogando com laterais bem avançados, um novo estilo aí do Cholo Simeone que oferece oportunidade para os adversários, tá? Então não duvido que a gente possa ter um jogo para gols aqui também. Na FC Champions League, temos o Yokohama Marinos e o Al Nassr jogando. Vale a pena ficar de olho também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Muito juízo nessa terça-feira, nessa quarta, nessa semana principalmente, porque na semana que vem nós temos a última data FIFA do ano, já começa a última data FIFA do ano. Vai começar praticamente ali no dia, se eu não me engano, no dia 15 ou dia 16 já começa. E por que eu falo para tomar cuidado? Porque nesses jogos de data FIFA a gente tem pouca informação, é muito difícil traçar linha, é muito difícil criar cenário. E se você fizer uma grande cagada nessa rodada agora de UEFA, que é a última semana que a gente tem de jogos normais, de times sem ser seleções, você provavelmente vai querer enfiar na cabeça que você tem que recuperar a cagada feita lá naquela semana de data FIFA. E aí você pode acabar quebrando o seu capital. Então, muito juízo, faz o arroz com feijão, faz o simples, para poder não comprometer o seu capital. Ninguém vai cuidar do seu capital para você. Tá bom? Se você quiser ter longo prazo aqui, tente tomar decisões coerentes, de acordo com as suas metodologias, fique longe de métodos e situações que você não domina. A zona de conforto aqui no trade e nas apostas são uma situação boa. Não deixe ninguém te falar o contrário disso, tá? Esse papo de coach, que zona de conforto é ruim, aqui no trade é o contrário. Fique dentro da sua zona de conforto, não inventa moda, não tente fazer algo que você não está acostumado, porque provavelmente tentando fazer algo que você não está acostumado, você vai experimentar situações que você não está acostumado a digerir, e aí emocionalmente você tende a patinar, tá bom? Um abraço, fica com Deus.